Olá, espero que você esteja bem. Um plano de Deus. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto e meu desejo é que você venha ser abençoado com essa meditação. Ser traído, maltratado e abandonado é muito ruim. Para qualquer pessoa isso seria muito ruim. Mas foi o que aconteceu a José, filho de Jacó. Jacó, pai de José, foi um homem que ele conheceu uma moça chamada Raquel e ele queria se casar com ela. E naquele tempo, naquela cultura, ele tinha que pagar um dote. Então, para que ele se casasse com Raquel, ele teve que trabalhar 7 anos para então o seu sogro Labão. 7 anos de trabalho para poder se casar então com Raquel. E ele trabalhou e ele amava muito Raquel, de tal forma que a Bíblia diz que para ele foi como semanas esses 7 anos. Bom, ele trabalhou. Quando então venceu o tempo, eles faziam então a festa de casamento e ele entrava numa tenda toda escura e depois era levada ali a mulher. Então ele recebeu a mulher, eles estavam no escuro e eles tiveram então um relacionamento sexual. Porém, meus irmãos, não era Raquel, era Lia, sua irmã. Ele foi enganado pelo seu sogro e ele ficou muito bravo com isso. E ele falou com o seu sogro e ele falou assim: mas aqui o costume é que eu não posso dar a filha mais nova em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ir a mais velha. E Lia é a mais velha. Então ele foi, pois já porque ele tinha tido uma noite de núpcias com ela, ele teve que se casar com ela. E ele então casou com ela e ele trabalhou mais 7 anos então por Raquel. Lia, ele teve 6 filhos dele, mas Lia tinha uma serva, e naquela cultura eles poderiam fazer isso. Ela pegou a sua serva e entregou então para Jacó, e Jacó teve 2 filhos com a serva de Lia, chamada Zilpa. Depois Raquel não podia ter filhos, era estéril. Então, sendo estéril, ela pegou a sua serva, chamada Bila, e entregou para o seu marido, e ele teve 2 filhos com ela. Mais tarde, então, por último, Raquel foi abençoada por Deus e ela engravidou e teve um filho que se chamou José, e depois mais um filho que se chamou Benjamim. Então, o que acontece? Ele amava profundamente a Raquel. Ele foi obrigado a casar-se com Lia, sua irmã. E as mulheres ofereceram as suas escravas ali para que ele tivesse filhos com ela. Mas o seu amor, o seu grande amor, era mesmo Raquel. E Jacó amava Raquel e não deixava de demonstrar, ele deixava isso claro, a sua preferência por José e Benjamim. Porque José e Benjamim eram filhos, então, de Raquel, a quem ele realmente amava. E isso fez o quê? Deixou aqueles 10 filhos, que eram filhos de pai, mas não da mesma mãe. Então esses 10 filhos, ou seja, os 6 filhos de Lia, os 2 filhos de Zilpa, os 2 filhos de Bila, revoltados, e eles odiavam a José por causa disso. Seu pai então manda fazer para ele uma túnica de muitas cores, e isso era algo assim muito bonito naquela época. E isso deixava aqueles irmãos revoltados. Sabe, Jacó deveria ter tratado os filhos, pois apesar de não ter esse amor pelas mães, mas eram filhos dele. Bom, mas isso aconteceu. E o que esses 10 irmãos fizeram?
Eles pastoreavam ovelhas e uma certa vez, quando José foi atrás deles para ver onde eles estavam pastoreando, José tinha 17 anos de idade. E nessa idade, quando ele chegou lá, aqueles irmãos disseram: olha, vem vindo José, vamos pegar e vamos matar ele. Vamos matá-lo. E eles pegaram, seguraram ele, prenderam, colocaram ele dentro de um poço e ele não tinha como sair daquele poço. Então eles ficaram discutindo entre eles que alguns queriam matá-lo, mas chegaram à conclusão de que não deveriam matá-lo, não deveriam fazer isso. Então eles não mataram, mas o que eles fizeram? Eles venderam José para os ismaelitas, uns homens que iam passando e estavam indo para o Egito. Então o que eles fizeram? Quando voltaram para casa, pegaram aquela capa que era de José, mataram uma ovelha e encheram de sangue aquela capa, e quando chegaram na sua casa, disseram para o seu pai: olha, alguma fera do campo pegou José e matou José, só achamos a sua capa ensanguentada. Bom, o pai chorou muito por causa disso. Então eles tinham vendido eles aos ismaelitas, e José, que era um homem livre, deixou de ser livre. Já não tinha mais a liberdade. Os ismaelitas venderam ele para Potifar, um alto funcionário, de Faraó, e ele passou agora a ser escravo. Ele era um escravo de Potifar. Ele trabalhava na casa de Potifar. Mas como ele trabalhou muito bem na casa de Potifar, ele prosperou na casa de Potifar, então ele passou a ser uma espécie de um chefe da casa de Potifar. Ele cuidava de todas as coisas, até que a esposa de Potifar, desse alto oficial, então ela se interessou então por José, e ela queria ter relações sexuais com José. E José não queria de forma alguma, e ele fugia dela. Mas uma certa vez ela agarra ele, e ele, na tentativa de correr, ela segura suas roupas e ele sai correndo nu então pela casa. Os outros que ali estavam viram, e quando Potifar chega em casa e ela diz: olha, este servo tentou me agarrar e tentou me estuprar. E Potifar então, muito furioso, mandou ele para a prisão. E ele, que era um escravo, deixou de ser um escravo agora para ser um presidiário, numa prisão horrível, numa prisão sombria. Sabe, meus irmãos amados, todo esse trajeto que ele fez, que ele foi vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, o tempo que ele ficou na cadeia, tudo isso foram 13 anos da vida desse rapaz. 13 anos. Misericórdia. Eu posso dizer, que vida desgraçada desse rapaz. Que vida desgraçada. Ele sofreu 13 anos, até que um dia Faraó teve um sonho em que ninguém conseguia interpretar. Então um dos seus funcionários, o copeiro, que esteve preso, então ele falou: há alguém que pode interpretar, e chamaram então José. Então levaram à presença de Faraó. Então José, dirigido por Deus, então ele tem entendimento daquele sonho, e ele revela aquele sonho então para Faraó, e satisfaz o desejo do coração de Faraó, porque a interpretação realmente era verdadeira. Então o que Faraó faz? Faraó então o torna governador do Egito. Abaixo de Faraó agora estava José. Agora não mais presidiário, mas agora governador do Egito. Então ele começa a trabalhar e a governar o Egito, e 23 anos se passaram desde que seus irmãos então venderam ele como escravo. Passaram esses 23 anos e ele então agora encontra os seus irmãos. 23 anos depois.
Então ele encontra agora, mas como governador, como governador. A fome que havia naquele lugar levou esses irmãos deles a irem comprar comida lá no Egito, mas era ele que coordenava tudo isso. Seus irmãos, claro, não o reconheceram, não tinham como o reconhecer. Então o que José faz? José faz um teste para ver se eles continuavam sendo o mesmo ou os mesmos, ou se eles mudaram. Então ele segura um dos irmãos e diz que ele deveria ir porque eles roubaram alguma coisa. Eles estavam testando aqueles irmãos. Então aqueles irmãos ficam apavorados e ele diz: olha, vocês têm algum outro irmão? E eles disseram que tinham um Benjamim, que era o irmão mais novo. Ele falou: quero vê-lo aqui, senão eu não vou liberar esse que está preso. Então aqueles irmãos voltaram até a casa do pai, até Jacó, e pediram para Jacó que permitisse que Benjamim estivesse com eles. Foi terrível para que Jacó deixasse isso acontecer. Mas eles voltaram com Benjamim e eles disseram que eles estariam dispostos a morrer do que entregar a Benjamim para poder então ser preso. Foi quando então ele se revela aos seus irmãos que ele é José. Agora, uma coisa que eu queria destacar: com que entendimento ele se revela aos seus irmãos 23 anos depois? 23 anos longe do seu pai, 23 anos longe de Benjamim, longe da sua família, 23 anos depois de ser traído, depois de ser vendido como escravo, depois de ter sido humilhado, de ter sido acusado e mandado pela prisão por aquilo que ele não fez. Então 23 anos, com que entendimento então ele vai e se revela aos seus irmãos? Gênesis capítulo 45, de 1 a 9, diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Aleluia! Sabe, meu irmão e minha irmã, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Ele entendeu o plano de Deus.
Sabe, quando nós não entendemos os planos de Deus, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ficar tristes, magoados, com o nosso coração cheio de tristeza, sabe, marcados pelo passado, por aquilo que aconteceu. Ele não ficou com marca nenhuma, com sequela emocional nenhuma, ele não tinha nenhum tipo de sequela. E por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha um plano na vida dele e de que ele passou por tudo aquilo, era necessário que ele passasse por tudo aquilo para que ele pudesse resgatar aquela família e ele pudesse dar um lugar para aquela família. Ele sabia que era um plano de Deus. Quando entendemos que Deus tem um plano em nossas vidas, não haverá espaço para mágoas, para ressentimentos, porque nós sabemos que Deus está neste negócio. Talvez você já sofreu no passado, talvez você foi traído, talvez você foi abandonado, sabe, meus irmãos? Talvez maltrataram você, viraram as costas para você. Mas, meu irmão e minha irmã, nós cremos nesse Deus e Ele tem uns planos maravilhosos. As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que enxergamos as linhas tortas e não conseguimos ver a grandeza do plano de Deus. Quer que eu diga uma coisa para você? Pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida e certamente, meu irmão, minha irmã, Deus quer usar você. Então entenda isso como José entendeu. José não está de alguma forma tentando se vingar daqueles irmãos, porque nesse momento ele está com a faca e o queijo na mão. Ele poderia prender aqueles irmãos e fazer eles sofrerem como ele sofreu, como escravo na mão dos ismaelitas, como ele sofreu lá dentro da casa de Potifar, como ele sofreu sendo acusado injustamente daquilo que ele não fez, como sofreu dentro daquela prisão, meus irmãos queridos. Ele poderia fazer tudo isso, mas não fez, porque ele declarou: foi Deus que me enviou à frente, foi Deus, não foi vocês que fizeram isso. Deus está nesse negócio. Meu irmão e minha irmã, entenda isso, do fundo do seu coração, entenda isso. Tudo que você já sofreu no passado, tudo que fizeram para você, de alguma forma, tem um plano maravilhoso de Deus, e Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus. Só não vai poder usar se você estiver aí cercado de ressentimentos, de mágoas, com seu coração cheio de tristeza e de alguma forma querendo vingança. Misericórdia, misericórdia. Esse não foi o caso de José. E Deus o levou para onde ele queria, para chegar como governador. Não é à toa que quando nós lemos a partir do capítulo 37 de Gênesis, nós lemos até o capítulo 50, a gente vê ali em cada fase da vida de José, nós vemos ali: e Deus estava com ele. Foi vendido como escravo, e Deus estava com ele. Foi acusado, Deus estava com ele. Foi para a prisão, e Deus estava com ele. Chegou a ser governador do Egito, e Deus continuava com ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele tem um plano na sua vida. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, muitas vezes estamos chateados, tristes, angustiados, Senhor Deus amado, por coisas que aconteceram no passado. José poderia ser um desses homens revoltados, Senhor Deus amado, com sérios problemas emocionais, Senhor Deus amado, tendo que fazer terapia de tudo aquilo que sofreu injustamente. Mas ele entendeu que o Senhor estava, Senhor Deus amado, mandando ele à frente, Pai amado. O plano era do Senhor. Por isso ele não se revoltou contra os irmãos, não quis vingança, perdoou todos aqueles irmãos, Senhor Deus amado, e os acolheu, Senhor Deus amado, diante da necessidade que eles estavam vivendo naquele momento. Dá-nos um coração igual ao de José,
ó Deus de Israel, para que possamos estar na tua presença, engrandecendo o teu nome e entendendo sempre e sempre que o Senhor tem um plano em nossas vidas. Assim pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, saiba, Deus tem um plano na sua vida. Amém. Quero que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe suas finanças, abençoe sua saúde, o abençoe completamente em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço da minha parte, em nome de Jesus. Amém.